Bom dia, turma. Vamos aqui dar continuidade ao nosso assunto, onde nós iremos abordar dois dos maiores países, dos países mais desenvolvidos do mundo, os Estados Unidos e o Canadá. Por partes, nós iremos falar dos Estados Unidos primeiro. Iremos abordar sobre a sua construção como sociedade, sua independência e como os Estados Unidos hoje se tornou o país mais desenvolvido e rico do mundo. Vamos lá. Ele apresenta uma área territorial de 9.629.091 km². Ele está localizado lá na América do Norte e ele se limita com o norte do Canadá e o sul com o México, a leste do Oceano Atlântico e a oeste do Oceano Pacífico. Ele é formado por mais de 50 estados, mais o Distrito de Colômbia. Dois desses estados encontram-se afastados dos demais. Galera, presta atenção. É o caso do Alasca, localizado a oeste do Canadá, e do Havaí, que pertence ao continente da Oceania. Sim, o Havaí é um estado dos Estados Unidos que está lá no continente da Oceania. Como isso aconteceu, eu quero que vocês pesquisem sobre esses dois estados e eu quero que vocês me tragam no caderno como que esses estados foram anexados aos Estados Unidos. Vamos lá. A ocupação territorial. Bom, o território dos Estados Unidos ele era uma região que só tinha índio até o século XVI e depois disso, graças às grandes navegações, os europeus começaram a chegar lá para a colonização, que nem toda a América. Então lá sofreu esse mesmo processo. Sempre salientando que, diferentemente do Brasil, que houve a colonização de exploração, lá houve a colonização de povoamento. Galera, vejam o último vídeo, porque ele vai ser importantíssimo para as atividades desse capítulo. Vocês viram o último vídeo 2 semanas atrás, então dê uma corrida lá, assistam e fiquem por dentro do assunto, que vocês já podem ter esquecido o que eu falei naquela aula. No século seguinte, os espanhóis exploravam a Flórida, o Colorado e as terras que hoje pertencem ao México. Os espanhóis eles vieram com a colonização de exploração. Os franceses implementaram assentamentos ao longo do Vale do Mississippi e os holandeses, alguns vindos do Recife, naquela invasão holandesa que teve aqui no Nordeste, estabeleceram a colônia de Nova Amsterdã. Já os britânicos, que vieram com a colonização de povoamento, envolvidos lá na guerra da Europa e entre conflitos políticos, eles demoraram um pouquinho mais para chegar a colonizar o Estados Unidos, que também é chamado de estadunidense, ok? Sendo que eles já tinham feito algumas expedições, mas nada muito concreto. Eles só chegaram mesmo depois desses outros países. Sempre lembrando que é uma das maiores potências e na época a maior potência do mundo. Aqui, vamos lá. Um pouco depois, na primeira década do século XVII, chegaram lá várias famílias inglesas puritanas. Vocês vão estudar isso aqui com o professor Ledilson, mas só um resumo, é uma parte religiosa que ela se denomina e está em busca de puritanos na questão do cristianismo. A gente sabe que a religião do cristianismo é oriunda lá do continente europeu, então eles estavam nessa busca de chamar esse cristianismo puro na visão deles, pertencente à denominação religiosa protestante. Isso aqui tudo envolve religião. Essa galera se fixou lá na costa atlântica em busca da liberdade religiosa e política, fundada em Jamestown, na bala de Shakespeare, na atual Virgínia. Shakespeare.
Em 1620, mais um grupo de puritanos desembarcou na mesma planície. Então, essa galera, ela saía da Inglaterra em busca disso. Primeiro, ela estava tendo vários conflitos. Segundo, teve essa ideologia religiosa. E em outros casos também, eles estavam procurando novas terras para explorar, que aí foi todo o conceito da colonização. E também, nos Estados Unidos geralmente são locais com climas melhores, mais favoráveis, e na Inglaterra não tem tanto assim, então eles queriam mais um local para se fixar e explorar. Aos poucos, outras colônias surgiram então no litoral do Atlântico. Em meados do século XVIII, era colonizada a região da costa leste, onde foram fundadas as 13 colônias. São essas aqui. Isso aqui é o começo do território americano. Continuando. As 13 colônias, elas eram diferentes entre si. E aqui, ó, prestem bastante atenção que vai ter uma treta entre o sul e o norte. As do sul, elas eram mais dependentes da metrópole, ou seja, dos ingleses, pois consistiam em áreas fornecedoras de produtos agrícolas à Inglaterra, consideradas colônias de exploração, portanto. Já as colônias do norte eram mais autônomas, produziam produtos para abastecer o mercado interno e estabeleceram comércio com outras áreas da América e da África, que contribuíam para gerar renda para as populações. Aqui, pessoal, há uma questão que desencadeou uma guerra e onde eu comecei a falar na aula passada. O que é? Tem as diferenças entre a colonização de exploração e a colonização de povoamento. Como o próprio nome já diz, essa colonização de exploração ela é baseada na exploração da mão de obra que é escravizada. Já a da colonização de povoamento, ele já tem uma mão de obra assalariada, que é o que? O trabalhador recebendo o seu salário. Então aqui tem duas diferenças de colonização no mesmo país, que no caso são as 13 colônias dos Estados Unidos. Completamente diferente do que aconteceu na América. No Brasil, por exemplo, só houve a colonização de exploração, mas nos Estados Unidos houve as duas. Em uma região houve uma colonização de povoamento, na outra região teve uma colonização de exploração. O que isso traz? Traz diferenças econômicas muito grandes em ambas as regiões, como já demonstrado no texto que vocês acabaram de ler comigo. Uma parte ela já estava mais autônoma, mais independente, e a outra parte ela estava muito ligada à sua metrópole, ou seja, ela estava completamente dependente. Vamos lá. As colônias também se diferenciavam quanto ao tamanho e ao tipo de mão de obra empregada, que é o que eu acabei de dizer. A exploração, trabalho escravo, a de povoamento, trabalho assalariado. No sul, havia grandes propriedades com mão de obra escravizada, ou seja, colônia de exploração. No norte, pequenas e médias propriedades com mão de obra familiar. A diferença entre as duas regiões diminuíram depois que houve a dependência. Mão de obra familiar faz com que essas pessoas, já com um trabalho assalariado, tenham poder de consumo. E isso melhora a economia do local e o capitalismo nesse local, fazendo com que essa região ela conseguisse se desenvolver não só na sua economia, como na sua população também. Tranquilo? Já nessa outra região, a sua população estava escravizada. Ou seja, além da população estar pobre, estar sendo escravizada, somente quem lucrava com isso eram os ingleses.
Entre 1764 até 75, depois de vários prejuízos em consequência de guerras, diversidades políticas, a Inglaterra aumentou a taxa de impostos e diminuiu a autonomia das 13 colônias. Então, o que aconteceu? A Inglaterra, que já estava sofrendo algumas crises, entrando em guerras, e nisso eles quiseram explorar mais essa colônia aqui nos Estados Unidos. Então eles fizeram o quê? Aumentaram os impostos dessas colônias e também diminuiu o poder que elas tinham. Claro, que isso trouxe uma revolta muito grande aos colonizados, que eles não aceitavam isso, perder mais poderes. Lembrando que metade da colônia ela já era escravizada, então isso fez com que algumas guerras entre ingleses e americanos acontecesse, e entre essas guerras os Estados Unidos conseguiu se tornar independente lá no ano de 1783. Estão entendendo? Vamos lá. Passado um tempo disso, lá no século XIX, os Estados Unidos começou a receber bastante imigrante que saía da Europa por causa dessas guerras. Até a Segunda Guerra Mundial, a Europa ela se torna o berço econômico do mundo. Ela, nas grandes navegações, ela já tinha aquele pensamento de que a Europa era o centro do mundo, porém é um continente que sempre sofreu com guerras, não à toa as duas grandes guerras mundiais. Então a galera ela saía bastante da Europa por causa dessas guerras e iam principalmente para os Estados Unidos em busca de melhoras nas suas condições de vida. Aqui, estamos aqui, ó. Com o passar dos anos, o crescimento econômico levou o norte a se industrializar mais do que a parte sul, que continuava agrário. Diante dessas mudanças, o norte passou a reivindicar o fim da escravidão, fato que não agradava ao sul. Lembra que eu falei que eles tinham duas colonizações aí, dois modos? Então, uma região, presta atenção nisso aqui, bastante atenção. Uma região, ela estava se desenvolvendo bastante, e a outra região, ela estava ainda escravizada. A região que não estava escravizada, ela queria que a outra região também não ficasse, ok? Por quê? Porque eles são bonzinhos? Não. Apesar de ser mesmo país, o capitalismo ele está presente em qualquer âmbito, nas nossas ruas, no comércio das nossas cidades, enfim. A parte que não era escravizada, a parte livre, ela queria que essa parte escravizada ficasse liberta para que assim eles tivessem poder de consumo. Ou seja, os escravizados parassem de ser escravos, começassem a trabalhar por dinheiro e com esse dinheiro eles começariam a ter um poder aquisitivo, econômico, para gastar o seu dinheiro em coisas que a outra parte estava produzindo. Estão entendendo? Então, por isso que houve a guerra nos Estados Unidos entre a parte norte e a parte sul. Porque a parte que não era escrava queria que essa galera parasse de ser escrava para começar a trabalhar por grana. E essa grana ser gerada no comércio que estava sendo produzido pela outra parte. Estão compreendendo? Então aí houve a guerra entre o sul e o norte dos Estados Unidos. Em 1860, Abraham Lincoln, vocês vão ouvir muito falar sobre ele, famosíssimo, foi eleito presidente. Por isso, os sulistas decidiram se separar da União, ou seja, a parte sul queria se separar dos Estados Unidos. O que aconteceu? A Guerra de Secessão, travada entre o sul e o norte dos Estados Unidos, justamente por essas diferenças que eu acabei de explicar. O conflito acabou em 1865 com a vitória do norte e o fim da escravidão, ou seja, todo o país parou de ser escravo, porque somente, que nem eu acabei de falar, uma parte era escrava e a outra não.
o que não significou, infelizmente, o fim da discriminação racial que persiste até os dias atuais. Então vocês vejam que, mesmo sendo o mesmo país, eles possuem uma diferença muito grande no próprio território. Não só da sua filosofia, mas como a maneira com que eles foram colonizados, que eles cresceram e se desenvolveram como nação. Então, por isso que há grandes divergências nos Estados Unidos entre a região norte e país, até que houvesse essa guerra, graças a esses métodos de capital. Beleza? Só para finalizar aqui, esse aqui é um retrato da batalha entre eles mesmos, da região sul e norte. Posteriormente, o país passou por um período de expansão territorial até o Pacífico por meio de guerras, compras de posses e conquistas de áreas indígenas, coitados indígenas, sempre sendo massacrados graças a esse processo de colonização. Bom, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Vocês precisam prestar atenção tanto na aula passada quanto nessa para entenderem como é que foi essa questão das colonizações. É importantíssimo que vocês tenham em mente o significado da colonização de exploração e a de povoamento. A gente fica por aqui e até a semana que vem.